Vocês já perderam agora o Maracanã também. O Flamengo saiu, acaba pra vocês. Vocês estão de aluguel de favor. Vocês moram na casa do Flamengo de favor. Vou falar uma coisa. Se humilha, tá, Fluminense? Se humilha pro Flamengo ficar no Maracanã. O Fluminense vinha tendo prejuízo nos jogos. E aí chegou contra o Flamengo, faturou mais de R$1 milhão. Vamos lá, galera. Pois é, Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo. Vamos contextualizar essa história toda. O Flamengo fez uma proposta ao Gabigol para renovar o contrato dele por mais um ano com um aumento salarial de 50%. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao jornalista João Guilherme, no podcast dele, falou sobre isso. O Gabigol recusou porque entende que essa proposta é pífia. Ele não gostou nem um pouco, achou até falta de respeito da diretoria do Flamengo em oferecer essa proposta de renovação de contrato para ele, tendo em vista que no ano passado, em outubro do ano passado, eles tinham acordado, apertado a mão, por uma renovação de contrato por mais 5 anos, ele teria uma bonificação muito boa, enfim, o Flamengo tinha oferecido, tinha acordado algo que era de fato para o Gabigol muito bom, mesmo ele não merecendo. Quando chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim, ele falou, não, eu não aprovo isso aqui. Aí o que aconteceu? Veio a história do julgamento, da punição, por conta da suposta fraude no exame antidoping, e aí isso paralisou tudo, o Flamengo travou tudo. Beleza. Agora, esse ano, mesmo ele sendo punido, está sob efeito suspensivo, inclusive o Flamengo tem ajudado demais, o Gabigol fora das 4 linhas, ajudado até de maneira financeira para poder ele se defender, para que ele não seja punido. Durante esse processo todo, o Flamengo ofereceu esse ano de contrato. Repito, o jogador não gostou, achou até falta de respeito. O empresário veio publicamente em um canal, em um programa do Sport TV para falar sobre o assunto, para reclamar, dizer que está nítido, que o Flamengo não quer renovar, blá, blá, blá. Depois dessa entrevista, hoje, a entrevista foi ontem, sexta, hoje, sábado, teve treino, normalmente, o Gabigol participou da atividade normalmente. Após o treino, ele foi chamado na sala pelo departamento de futebol, lê-se Marcos Braz e Bruno Spindel, e ele foi comunicado que ele está afastado, não pega o Cruzeiro, está fora da lista de relacionados. Inclusive, o departamento de futebol teve o apoio da comissão técnica do Tite, o Tite aprovou. É óbvio que o Tite aprovou, porque está nítido que o Tite também não deseja utilizar o Gabigol. Mesmo com muitos desfalques, o Gabigol se tornou quinta, sexta opção no ataque do Flamengo. Eu não critico o Tite, sabe por quê? Confesso para vocês que eu não estou no dia a dia do Flamengo, não sei como o Gabigol vem treinando. Eu não critico o Tite porque as decisões que o Tite toma, ele toma querendo o melhor para o Flamengo. E querendo ou não, o Flamengo vem aí nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E o Gabigol, toda vez que entra em campo, ele não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Entra totalmente descansado, perde na corrida para o adversário. Ele entra, não muda nada. Tem sido um jogador inoperante, um jogador comum. Mas o salário dele não é de jogador comum, muito pelo contrário. O salário dele é um salário de astro, um salário de craque. Um salário de jogador decisivo, jogador que ele foi em outrora. Atualmente, ele não é mais decisivo, muito pelo contrário. Então, diante dos fatos, o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, e decidiu por afastar o jogador. O jogador, ele tem contrato até dezembro. Já está batido o martelo que ele não terá o contrato renovado. E sejamos francos, a diretoria do Flamengo ofereceu essa renovação de contrato, no sentido assim, olha, a gente está te oferecendo algo, você quer? Basicamente, é só para dizer que não ofereceu nada, porque já sabia que ele não ia topar. E sabe por que ele não vai topar? Porque outros clubes estão interessados nele. Cruzeiro, Palmeiras. Fato é que hoje, sábado, dia 29 de junho, ele está afastado e não deve mais jogar com a camisa do Flamengo. Sabe por quê? Porque ele já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele completar 7 jogos, ele não pode mais jogar por um outro clube da Série A em 2024 no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo torce, reza de joelhos para chegar a um clube lá na diretoria do Flamengo e oferecer uma grana para poder tirar o Gabigol nessa janela de transferência. Sabe por quê? Porque o Gabigol ele tem um salário de mais de 1 milhão por mês, ele custa mais de 1 milhão para o Flamengo. E se ele saísse agora, seria um alívio na folha salarial do Flamengo. A diretoria do Flamengo torce por isso.
E a diretoria do Flamengo agradeceu, e muito nos bastidores, pelo fato do Júnior Pedroso ter dado aquela entrevista dizendo publicamente que ele costura uma saída. Porque assim, teoricamente, quem defende o Gabigol, leia-se os Gabizetes, não vão criticar o presidente Rodolfo Landim por ter perdido, entre aspas, um grande ídolo do Flamengo. E não perdeu. E sejamos francos novamente, a diretoria, ela tem vários defeitos, mas nessa situação envolvendo o Gabigol, tem que bater palma. Ah, é falta de respeito oferecer 1 ano de renovação para um ídolo. Gente, ele é ídolo pelo que ele fez no passado e não pelo que ele vem fazendo agora. E pelo que ele vem fazendo agora, eu achava até um erro da diretoria oferecer 50% de aumento. Eu já fiz essa analogia. Para e pensa, você que está aí do outro lado me assistindo, você trabalha numa empresa. Como que uma empresa vai oferecer 50% de aumento para um funcionário que pouco rende, que não dá lucro, que não decide nada, que não ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha, fora das 4 linhas ele só atrapalha. O Gabigol só vem atrapalhando nos últimos tempos. Olha quanto tempo ele não joga bem. Um jogo e quantas polêmicas ele já se envolveu de lá para cá. Ele se envolveu em polêmica ao comemorar um aniversário numa festa de arromba, dias depois da eliminação do Flamengo numa Libertadores e batendo no peito, como se tivesse extremamente certo. Se envolveu em polêmica, mandando um beijinho pro Dorival Júnior depois de ter perdido numa final da Copa do Brasil, sendo que o próprio Dorival ficou todo sem graça na ocasião, no sentido assim, meu Deus, como assim? O que o Gabigol tá fazendo? Sabe, o próprio Dorival Júnior ficou totalmente sem graça. Polêmica envolvendo a péssima postura dele no dia que a empresa, enfim, foram fazer um exame antidoping lá no Flamengo. Todos os jogadores seguiram todas as normas, só ele que não. O bonitinho, o mimadinho, só ele que não. E o que aconteceu? Foi punido, prejudicando o Flamengo. Foi ele que colocou uma camisa do Corinthians, comercialmente falando, fazendo um ato ridículo, porque ele botou a camisa do Corinthians com patrocinador master, concorrente do Flamengo, depois tentou mentir para a torcida do Flamengo, não para os jornalistas. Mentiu para a torcida do Flamengo, dizendo que a foto era fake, e depois teve que dizer a verdade. Ele só vem causando problema. Mas há quem defenda o jogador. Há quem ame mais o Gabigol do que o próprio Flamengo. O Flamengo é acima de tudo. De tudo. E a diretoria do Flamengo fez certo ao afastar Gabigol. Está afastado. Não encara o Cruzeiro e corre grande risco de não entrar mais em campo com a camisa do Flamengo. Saindo pela porta dos fundos, graças a ele. Não é culpa da diretoria. A diretoria está certa nessa situação. Parabéns ao presidente Rodolfo Landim pela postura, parabéns ao departamento de futebol pela postura. Nenhum jogador está acima do Flamengo. Nunca, nunca. É ídolo, nada vai apagar o que ele fez num passado recente. Eu, como flamenguista, inclusive, torcia muito para a volta por cima dele, mas eu cansei já, de verdade. Como torcedor, eu estou cansado do Gabigol. É uma relação horrível, só está dando dor de cabeça. Ah, ele vai para o Palmeiras, vai fazer muitos gols. Ah, ele vai para o Cruzeiro, vai fazer muitos gols. Que seja feliz em outro lugar. No Flamengo ele não é mais feliz e o Flamengo também não está sendo mais feliz com ele. Então, é uma relação que para mim já acabou. Já acabou. É torcer para algum clube chegar aqui e pagar algo ao Flamengo, porque o Flamengo só aceita liberar o jogador através de uma compensação financeira. O que eu acho pouco provável alguém fazer, porque em dezembro ele sai de graça e é muito mais fácil você negociar com um jogador que está livre no mercado. Vou falar um negócio aqui. Tem um monte de tricolor na DM lá do Botafogo pedindo pro Textor comprar eles. Não vai comprar. Não vai comprar. Sérgio, o Fluminense vai pagar essa Série B. Não adianta. Não adianta que o Textor não vai gastar dinheiro com vocês. O Textor compra ativo que vai dar retorno pra ele. O Fluminense não dá retorno não pra ele, não. Não adianta ficar pedindo, não, Sérgio. Não adianta. A Série B vai vir com força. Eu acho que você falou aqui é verdade. Não sei se foi você ou foi o DJ. Se cair, não tem mais salvação. Foi o que eu falei, pô. Eu falei isso aqui.
Eu falei isso aqui, que foi o seguinte, o Fluminense não cai só pra Série B, não. O Fluminense cai pra Série C. Nós avisamos vocês. Bem feito, tá? Bem feito, sabe por quê? É uma torcida muito arrogante. Sinal não faltou. Alerta não faltou da nossa parte aqui pra vocês. Só que vocês menosprezam porque, vocês são malucos, vocês são clubistas. São clubistas não. Aqui na resenha, nós enxergamos o futuro. Não é verdade, pô. O Lucas já tinha falado, enxerga o futuro aqui. Quando nós falamos, cara, a gente fica rindo, mas quando nós falamos do Corinthians, que o patrocinador deles não batia, aconteceu. Nós falamos várias situações que o Dudu não ia pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro virou supermercado. Aconteceu. O Cruzeiro seria vendido, aconteceu. Aqui nós temos o poder de ver o futuro. O Fluminense tá na Série C, pô. Eu não tô falando mais Série B, não. O Fluminense tá na Série C. Cara, a declaração do Diniz foi assustadora. Eu pedi o Mário Bittencourt que contratasse o Luiz Henrique, o Botafogo foi lá, em 4 dias levou. Porque a realidade, o time de vocês, Fluminense, acorda, cara real, irmão. Torcedor, para de ser louco. Você ganha a Libertadores mais fácil da história. Enfrentaram o Internacional, que trucidou vocês, só que o René Valência, infelizmente, pipocou. E o Boca Júnior, que eu falo aqui com tranquilidade. O Paysandu na Série B ganha do Boca Júnior. Qualquer time da Série B hoje, sei lá, o Sampaio Correio ganha o do Boca Júnior. Aquele Boca Júnior é horrível. Tomou 4 do Fortaleza, né, lá no Castelão, e era pra tomar mais. Então, foi um aborto do futebol. Foi algo que aconteceu que nunca mais vai ocorrer. Nunca mais vai ocorrer, pô. Fluminense é um time de Zona Sul. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que morar em Japeri. Fluminense terá que morar em Japeri ou Belfor Roxo. Porque vocês não têm condição monetária de arcar com o estilo de vida. É aquela pessoa, Lucas, assim, que tinha dinheiro no passado, aí a família quebrou, sabe? Só corre muito, herdeiro, só corre muito, né? Aí ele vive aquele glamour ali de Zona Sul, mas não, vai ter que vir aqui pra Baixada, de onde nós somos. Vocês vão ter que morar na Lagoa do Sapo ou em Shangri-La. Porque vocês estão duros, Fluminense. Olha, e a realidade chegou, e nós avisamos. Se tiver que jogar no Maracanã, não pega o Super V não pra ver. Não pega não pra ver. Sérgio, já tô vendo Martinelli, André, Marcelo, tudo no vagão do trem, indo pro Maracanã. Eu consigo visualizar. Eu também. Eu consigo... Jogo 4 horas da tarde? Eu consigo visualizar. Tem que pegar o Japeri, 1h30. 1h30 não, perdão. Pra chegar lá 2 horas, tem que pegar ali 11h30. 11h30, irmão. Eu consigo visualizar isso aí. Olha como é que vai arrebentar o planejamento do Fluminense. Tá lascado, filho. Lucas. Belfor Roxo, Sérgio. Belfor Roxo é pior ainda, que o Japeri ainda vai direto. Belfor Roxo. Irmão, eles não vão ter mais condição. O Fluminense tá quebrado, pô. Tá quebrado. Você gostaram de zoar o Vasco? Clube grande hoje. Porque vocês são um time grande, sim. Tá nas piores condições, são vocês. Hoje, se um jogador tiver uma proposta na mesa do Red Bull Bragantino, Fortaleza e do Fluminense, vocês são a terceira opção. Exatamente. Vocês hoje são a terceira opção. E nem tenta com o Botafogo, tá? Já tô dando um recado pra vocês. Torcedor do Fluminense, se ficar fazendo gracinha, nós vamos comprar a Laranjeira, hein? Eu tô avisando pra vocês, para de palhaçada, tô aguentando mais ver mensagem do torcedor do Fluminense não, tá me dando raiva. Os caras estão na DM, mano. Time pequeno fica perturbando a gente, toda hora chega na DM lá, do canal LS ou no nosso. Para de gracinha. Você acha que eu tô brincando com vocês? Nós vamos comprar a Laranjeira, se ficar enchendo o saco, nós vamos comprar o clube do Fluminense e nós vamos começar a mudar a cor. Esse negócio de 3 cores, essa cor horrorosa de você começar a mudar, vamos inserir pra 5. Ou então vamos jogar só uma. Fica enchendo nosso saco pra você ver qual é que a gente vai fazer. O Flamengo tá sendo Maracanã, vocês não vão ter mais onde jogar. Não adianta ficar enchendo o saco no corte lá falando que a gente tá mentindo, porque todo mundo assiste, concorda. Vocês vão cair pra Série B, não terá arrecadação, receita não tem porque a torcida de vocês não renova, patrocinador vai encerrar ano que vem, porque nenhum patrocinador quer ver a camisa na Série C, vocês estão na draga, na lama, sem treinador, sem nada, jogador desmotivado, os jogadores de vocês, hoje na Supervia, contra o jogo do Fluminense, venda de canela de velho, explode, canela de velho, calço B3, porque toda hora tem que comprar pra levar pro jogo, massagista pra poder entregar a eles, para de gracinha, hein? Vocês podem parar de gracinha. Olha internamente o clube de vocês, a maneira que vocês estão hoje. É o time mais vergonhoso do Brasil. E vai cair pra Série C. Não tem como acontecer negócio de time de guerreiro, de milagre, que aconteceu. Por quê, Lucas? Time de guerreiro era jovem. O time agora é de idoso, pô. Time de idoso, só tem velho. As pessoas ali estão indo pro Maracanã com bengala. Levando a tala pra poder segurar. Que ano passado. Ó, vocês já perderam agora o Maracanã também. Que o Flamengo saiu, acabou pra vocês. Vocês estão de aluguel de favor. Vocês moram na casa do Flamengo de favor. Tá? Se o Flamengo parar de pagar, vocês estão duros. Vocês estão duros, vocês sabem disso. Vocês não tem como manter o Maracanã. Então, vocês têm que pedir... na moral, tem que implorar o Flamengo. Flamengo, fica no Maracanã. Tem mesmo? Implora. Eu vou falar uma coisa.
Se humilha, tá, Fluminense? Se humilha pro Flamengo ficar no Maracanã. Não tem lugar pra vocês jogarem, pô. Não tem lugar pra vocês jogarem. Terreno baldinho não aguenta vocês também não, cara. Não aguenta. Não aguenta, porra. Não tem lugar pra vocês jogarem. Não tem. Laranjeira a gente já falou aqui. Talvez pra comportar a torcida de vocês, beleza. Mas como é que vai receber visitante, Sérgio? Não dá, porra. Já falamos. Vocês terão que se humilhar pro Vasco e pro Flamengo. Porque o Botafogo não vai prestar o Newton Santos pra vocês. Nem vem pedir. Tá? Depois da nojeira que vocês fizeram do último jogo. Entupiram a porcaria toda lá. Diabo Verde, Botafogo comprou foi mais de 50 litros de Diabo Verde para desentupir. Teve que terceirizar serviço para poder desentupir os vasos do Newton Santos. Cada porcaria que vocês fizeram. Não pede Newton Santos. São Januário, o Vasco não vai ceder para vocês. Você pode realmente ir lá no marido abusador de vocês, que é o Flamengo, implorar para jogar lá. Porque eu também já vou deixar até um outro ressalvo aqui. Não quero que o Volta Redonda empreste o estádio Fluminense, hein? Volta Redonda, não empresta. Porque daqui a alguns anos, vocês irão rivalizar com o Fluminense. E eu falo isso aqui com toda a certeza do mundo. Volta Redonda e Portuguesa. Eu não quero ver vocês emprestando estádio pro Fluminense. Vocês viram que na apresentação do jogador Thiago Silva, o Fluminense colocou mais de 50 mil torcedores em campo para a apresentação do jogador. Eu acho que foi a apresentação na história do futebol brasileiro com o maior público. Se eu não me engano, foi essa. O Fluminense quebrou esse recorde. Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Só que tem um problema. Os caras colocam mais de 50 mil, né? 55 mil, mais de 55 mil torcedores na apresentação de um jogador, mas não consegue colocar nem a metade disso em um jogo decisivo para a equipe. Aí você fala assim, mas lógico, Neto, a equipe tá na zona de rebaixamento. É por isso mesmo. É por isso mesmo. O torcedor é aquele que caminha o bom e o mau momento. Às vezes no mau momento, mano, tu vai ter que fazer uma mobilização para elevar o nível anímico dos caras e fazer os caras sair da zona de degola. Então é por isso mesmo que eu estou falando. E aí, olha isso daqui. Chega até a soar como meio absurdo isso. Dá uma olhada. O Fluminense vinha tendo prejuízo nos jogos. Jogou contra o Atlético Goianiense, prejuízo. Contra o Bragantino, prejuízo. Contra o Juventude, prejuízo. Contra o Vasco, teve um lucro de 40 mil reais. 43 mil reais. E aí chegou contra o Flamengo, faturou mais de 1 milhão de reais. Então, somando os jogos até então do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vinha tendo um prejuízo de 800 mil reais. E aí o jogo contra o Flamengo salvou os caras. Tanto por parte, né, da presença de torcedores tricolores, claro, afinal os caras eram o mandante da partida, como também com a presença do público flamenguista. Aí eu pergunto pra vocês, um time que tá ou no G4 ou no Z4, ele precisa do apoio da sua torcida, mano. Não tem jeito em você pegar assim, vamos pegar o maior clássico do ano e da história para comparecermos lá. Não, tem que comparecer em tudo. Então, os caras ainda no fim estão salvando as finanças do time do Fluminense, esse jogo. Porque todos os outros foram realmente um grande desastre. E com Gabigol afastado, Carlinhos se torna reserva imediato de Pedro no Flamengo. É isso mesmo, nação. Carlinhos toma a vaga de Gabigol, que acabou sendo prejudicado pelo seu empresário aí após uma declaração em entrevista ao Sport TV. Como o Vene Casagrande bem reforçou no vídeo também, muito desse corte se dá porque se Gabigol completar 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Flamengo, ele não vai poder atuar em outro clube brasileiro se for transferido. Então, como o empresário do Gabigol fez aquela declaração de que eles já estão cavando uma saída, o Flamengo já se antecipou e afastou o Gabigol para não ter nenhum tipo de problema. Porque a intenção do Flamengo, principalmente após essa declaração, é de que o Gabigol realmente saia o quanto antes, para que assim o Flamengo também possa ter uma economia financeira aí, porque vai deixar de pagar mensalmente um salário de 1.600.000. Eu já falei aqui minha opinião e vou repetir. Para mim, o Gabigol
fazendo uma troca com o Dudu no Palmeiras seria a melhor opção. Porque o Dudu ainda consegue entregar muito no futebol, é veloz, tem habilidade e a posição que ele joga favorece no elenco do Flamengo. Vira e mexe a gente tem lesões aí, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, e o Bruno Henrique está numa fase não tão boa assim. Então se a gente tivesse o Dudu, a gente poderia colocar ele para disputar essa vaga com Everton, Cebolinha e Bruno Henrique, e também ele consegue fazer o meio campo ali, dependendo da formação tática que o Tite utilizar. O cara é camisa 10, é craque, e, na minha opinião, ele vai somar muito no elenco do Flamengo, que inclusive já foi especulado há um tempo atrás pelos dirigentes rubro-negros. Mas e você, torcedor, concorda com essa opinião? Não concorda? Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Quero deixar aqui os créditos pro canal Resenha. Os caras são feras, vocês puderam ver aí no vídeo. Tem um humor muito bom, então dá uma curtida lá no vídeo dos caras. Também quero deixar os créditos pro canal do Vene Casagrande e pro canal do Opina Por. E se você quiser conferir os vídeos na íntegra, eu vou deixar aqui no link da descrição. Dá uma moral pros caras. E além de ter o humor do canal do Resenha, você também vai encontrar muitas informações atualizadas no canal do Vene Casagrande e no canal do Opina Porco. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.